Cansado de receber não? Tá cansado de passar tempo demais criando seu produto, fazendo algo incrível e no final do dia enxergar que as pessoas não veem o valor que você vê no seu produto? Bom, eu sei o quanto isso dói. E esse vídeo aqui vai ser um manual completo para você criar ofertas e produtos que vão te dar tanto cliente, mas tanto cliente, que o seu maior problema vai ser como atendê-los. Vai te dar mais clientes do que você consegue atender, com certeza. Meu nome é William e o maior objetivo desse canal é ajudar você que tem um negócio, quer começar um negócio, a fazer isso da maneira certa, de uma maneira que venda e conseguir crescer o seu negócio de forma bizarra. Então, nesse canal aqui, eu te explico como é que você faz marketing, como é que você faz growth, como é que você faz um negócio crescer na prática e de maneira muito acelerada. Então, se você está chegando por aqui agora, já se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo se é a sua primeira vez, comenta que é o seu primeiro vídeo assistindo o canal, eu quero te conhecer, eu quero ver quem você é e acompanhar a sua jornada, tá bom? Outra coisa, deixa o like, compartilha com os amigos, você já sabe como é que isso aqui funciona. Então vamos direto pro conteúdo. O conteúdo desse vídeo, ele foi tirado de um livro americano que é, cara, bizarramente bem sucedido lá fora, mas ele não tem muitas traduções para o português, então por esse motivo, talvez esse conteúdo não esteja tão acessível a você. Então o que que eu fiz? Eu li esse livro e eu quero trazer um desses conceitos para você e para o teu negócio. Então eu tô apresentando um conceito gringo para você, que eu tive que ler ele em inglês, eu tô resumindo esse conceito e entregando o que há de melhor para você, então no mínimo eu mereço o seu like, ok? Então deixa o like se você não deixou aqui ainda. O nome desse livro é 100 Million Offers, do Alex Hormozi. E nesse livro, o Alex ensina literalmente como você pode criar ofertas de 100 milhões de dólares. Então são ofertas que vendem em média 100 milhões de reais, não, de dólares por ano, de empresas multimilionárias. E esse cara, ele tem um sucesso absurdo com isso. Ele tem um modelo de negócio muito curioso, que ele entrega uma bizarrice de conteúdo gratuito até que as empresas atinjam um faturamento de 3 milhões de dólares. E aí, pasmem, ele literalmente vai e compra essas empresas através da sua empresa, que é a Acquisition, ok? Então, cara, no mínimo que você tem que fazer é prestar atenção nesse conteúdo para que você consiga implementar ele na prática. E antes de entrar de fato no conteúdo, te explicar como é que você gera valor, como é que você cria valor, como é que as pessoas enxergam valor no seu produto, eu preciso que você tenha uma consciência, que é uma maldição quase que de todo empreendedor, quando ele está criando um produto, e provavelmente você está passando por isso, e se você ainda não está passando, você já passou, ou se você vai começar o seu negócio, você está prestes a pisar nesse problema. Então, se você quiser prestar atenção em só uma coisa desse vídeo, presta nisso, pelo amor de Deus, ok? A grande questão é que quando a gente está começando uma empresa, quando a gente está começando um negócio, a gente tem um viés natural de se preocupar de fazer o melhor produto possível pra gente. E aí se você tem um curso, você cria dezenas e dezenas e dezenas de cursos, horas e horas e horas gravando. E aí o que acontece? Quando você lança esse produto de fato, você entende que essa não era a parte mais importante. Você entende que as pessoas não vão aparecer magicamente porque você tem um produto bom. A verdade é que o seu cliente ele não vai comprar um bom produto. Ele vai comprar uma boa oferta. Essa é a grande questão. Ninguém compra bons produtos. Porque a gente só descobre, isso parece óbvio depois que você descobre, mas a gente só descobre que um produto é realmente bom depois que a gente compra. Então a verdade é que a gente compra boas ofertas. Então, se você está começando na jornada do empreendedorismo, de marketing, etc., algo que você tem que aprender para ontem é como criar boas ofertas. Ofertas realmente irrecusáveis. Esse vídeo e esse livro, ele foi criado para isso, ok? Então a gente vai debriefar sobre isso, a gente vai estudar sobre isso, se você puder, esse é um aviso, cara, escreve agora, pega um caderno, isso é uma aula, isso não é um vídeo de entretenimento, você tem que literalmente consumir esse conteúdo. No primeiro link aqui do comentário, isso é um ponto importante, eu vou deixar fixado um material complementar que eu quero entregar para você. Então eu vou entregar a mesma coisa que eu tô fazendo aqui,
um material, um e-book para você conseguir estudar isso de uma maneira diferente, ok? Então, vamos direto para o conteúdo. A primeira coisa que você precisa entender é como é formulado o valor percebido dentro da nossa cabeça, e é por isso, exatamente por esse motivo, que o seu cliente hoje ele não entende o valor que você sabe que seu produto tem. Eu não duvido que seu produto seja bom, eu não duvido que seu produto seja incrível, mas existe um motivo para o seu cliente não enxergar isso. E o motivo disso é essa equação que eu vou colocar aqui na tela para você. Que equação é essa? Essa é uma equação de valor percebido. Como ela funciona, você aprendeu matemática básica na escola, então você entende que isso aqui é uma conta de divisão. Você entende que aqui em cima você vai ver tanto o sonho, a promessa que você está colocando para essa pessoa, multiplicada pelo que, William? Pela plausibilidade. A gente vai entrar em cada uma dessas etapas, eu preciso só que você domine essa fórmula dentro da sua cabeça para que você entenda ela da melhor maneira possível. Então, se a gente tem tudo em cima, a gente também tem a parte de baixo, que é o quê? É o tempo que a pessoa vai levar para atingir esse sonho que você está propondo para ela e também o esforço que ela vai ter. E isso dá o resultado, que é o valor percebido. Então, se você for, cara, minimamente bom em matemática, se você tiver minimamente conceitos de matemática, você vai entender que em cima a gente multiplica o sonho, a promessa pela plausibilidade. E embaixo a gente multiplica o tempo que a pessoa precisa para alcançar essa promessa e o esforço. Então o que significa? Cada uma dessas coisas, elas refletem um aumento no valor percebido. Observação. Se eu tenho uma grande promessa, se eu tenho uma promessa absurda, então se eu prometo para você um exemplo que você vai ficar milionário em 30 dias, é uma baita promessa. Uma promessa, cara, nível A, é uma promessa, cara, gigantesca, todo mundo gostaria disso, etc, etc, etc. Mas, em contrapartida, se qualquer uma das outras áreas estiverem negativas, automaticamente, se eu multiplico qualquer número por zero, automaticamente o meu resultado é zero. Então é isso que você tem que ter na sua cabeça. Não adianta você ter uma super promessa se você não tiver plausibilidade, se você não conseguir mostrar um tempo necessário, ou se você não conseguir mostrar que a pessoa vai ter um esforço resumido. William, me dá um exemplo disso. Vamos dar um exemplo para você. Vamos supor que eu propôs para você que você, cara, ia construir uma empresa unicórnio, uma empresa que vale $1 bilhão em 6 meses. Ok? Só que aí eu tenho um problema. Essa é uma baita promessa, só que ninguém nunca fez isso. Ponto número 1. Então, se ninguém nunca fez, eu não tenho prova social, eu não tenho pessoas buscando aquilo. Então, a minha plausibilidade é igual a, adivinha? 0. E embaixo eu também tenho tempo. Então, 6 meses. Cara, em 6 meses fazer uma empresa unicórnio, absurdo, muito bacana. Só que eu tenho uma outra variável, que seria esforço. E se eu falar pra você que você tem que trabalhar 148 horas por dia, automaticamente isso se torna impossível. Então essa é a grande questão. Não adianta só você viver de promessa. A partir do momento em que você vive só de promessa e não tem as outras 4 etapas da equação, automaticamente a sua oferta ela fica completamente recusável. E é por isso que hoje você está tendo tanto problema com ofertas e com promessas genéricas, porque elas não acompanham plausibilidade, elas não acompanham tempo, elas não acompanham esforço. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar por cada uma dessas etapas. Etapa número 1, a gente vai falar sobre o sonho, sobre a promessa, a primeira etapa da equação. Isso reflete literalmente qual é o futuro, a transformação que você, como empresa, está oferecendo para essa pessoa, para o seu cliente ideal, para o seu prospect. O que isso realmente significa? Significa a vida que ele vai ter depois de encontrar com você. Então, por exemplo, o que eu te prometo aqui nesse canal é que depois de você entrar em contato com o conteúdo daqui, a grande probabilidade é que você tenha clientes de uma maneira que você não está acostumado. Então, as suas ofertas vão melhorar, o seu tráfego vai melhorar, seus leads vão melhorar, e etc, etc, etc. E você vai ter um baita negócio nas suas mãos, ok?
Isso é uma grande promessa. Se você trabalha no nicho de emagrecimento, um exemplo, você vai prometer que a pessoa vai sair de uma pessoa que está com sobrepeso para uma pessoa que está magra, está no seu peso ideal, tem uma vida saudável e etc, etc, etc. Transformação é isso. E o que define se uma transformação é boa, ou se uma transformação é ruim, ou se uma transformação é excepcional? É o peso que aquilo tem dentro da cabeça da pessoa. Então pensa comigo no seguinte, imagina que eu te ofereço algo que você não está tão querendo tanto aquilo no momento. Automaticamente ele é uma promessa ruim, ok? Agora, se é algo que tem muito peso para você naquele momento, automaticamente se torna uma promessa extremamente boa. Só que, lembra lá da equação, isso aqui é só um dos 4 pontos. E normalmente é o ponto que você foca mais. Então você foca em fazer super promessas. Você foca em fazer promessas que, cara, são mirabolantes. E muitas vezes, mesmo assim, você continua tendo poucos resultados. Por quê? Aí a gente vai para as outras 3. E a segunda parte é a plausibilidade. A parte de cima da equação, que é promessa vezes plausibilidade. Por quê? Não adianta nada que eu tenha uma baita promessa se ela parece impossível. No livro, inclusive, do Alex Hormozi, ele dá uma explicação que é excelente. Imagina que eu fosse do nicho de emagrecimento e eu propusesse para você que você vai perder 10 quilos em 30 dias. Só que, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer no meu método é todos os dias andar de bananeira durante 12 quilômetros. Se eu propusesse isso pra você, cara, você pode até acreditar que você de fato conseguiria perder os 10 quilos em 30 dias fazendo isso. Mas muito dificilmente você vai acreditar que você vai conseguir andar 12 quilômetros todo dia plantando bananeira. E a grande questão disso é literalmente você pensar em fazer com que o seu cliente acredite que ele consegue alcançar a solução que você está propondo. Por quê? Não adianta nada você ter algo validado, mas que o seu cliente não acredita que ele consegue seguir o caminho que você trilhou para ele. Essa é a grande questão. E como você faz isso, William? Então, como é que eu aumento a plausibilidade do meu produto? Existem algumas formas. Você pode fazer isso através de prova social. Então, a partir do momento em que eu vejo alguém que estava numa situação igual ou pior que a minha, seguiu o seu método, usou seu produto, comprou ou virou seu cliente e teve os resultados que eu sonho, isso se torna mais plausível para mim. Essa é a maneira número 1 de você aumentar a plausibilidade. Maneira número 2 é você trazer argumentos científicos, argumentos que comprovam a sua tese. Então, por exemplo, se eu trago um estudo científico que garante que através do meu método eu consigo trazer aquilo, cara, eu estou racionalizando algo, eu consigo trazer uma clareza a respeito disso, ok? E aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa equação. E esse terceiro ponto ele é muito importante e ele vai literalmente mudar o jogo para você, que é o tempo. Eu vou dar uma explicação muito clara que explica o porquê esse ponto é tão importante para você. Porque você pode ter uma promessa igual a outros produtos. Você pode ter, cara, uma plausibilidade muito parecida. Só que se você conseguir provar para o seu lead que você consegue fazer com que ele percorra o caminho em menos tempo, isso se torna muito valioso para ele. Um exemplo muito claro e simples está no mercado de emagrecimento. Porque, por exemplo, as canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro e etc., são tão requisitadas pelo público em geral e muitas vezes elas têm um valor muito alto. Se o resultado delas é o mesmo de um preparador físico, de um personal trainer, de um nutricionista. Porque as pessoas se recusam a pagar R$150 para um personal trainer, 200, 300 reais para um personal trainer e aceitam fazer tratamentos de milhares de reais de Ozempic, Mounjaro e etc, 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 e essas canetas. Por um simples motivo. Porque quando eu uso esse tipo de método, duas coisas acontecem. A primeira, eu vou emagrecer em menos tempo. A segunda, eu vou emagrecer com menos esforço.
Então, automaticamente, eu estou disposto, eu enxergo mais valor nisso para pagar a respeito disso, por causa dessas duas variáveis, tempo e esforço. Então, seu grande objetivo é fazer com que, através da oferta do seu produto, você consiga provar para o seu lead que ele vai alcançar a vida, o resultado dos sonhos dele em menos tempo, se ele seguir o que você está propondo para ele. Não interessa para ele quantos módulos seu curso tem, não interessa para ele, cara, quantas validações técnicas, nesse caso, o seu produto tem. O que interessa para ele é, cara, eu vou atingir o meu objetivo em menos tempo se eu usar esse tipo de método, esse tipo de produto. Essa é a única preocupação que você tem que matar na sua oferta. E aí a gente entra na última fase sobre a equação do valor percebido, que é o esforço. Quando a gente junta tempo e esforço, é o tanto de tempo que eu vou gastar para fazer com que aquilo aconteça, junto com o tanto de esforço que eu tenho que ter para que aquilo de fato se torne real. Então lembra do exemplo de plantar bananeira, andar 12 quilômetros plantando bananeira? A mesma coisa acontece aqui agora. Cara, é muito esforço. Eu posso até, cara, alcançar esse objetivo, mas é esforço demais. Eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que fazer coisa demais, eu tenho que me esforçar demais. Por isso que, por exemplo, vamos trazer para dentro de conteúdo, para um curso de conteúdo, por exemplo, para você que está querendo aprender conteúdo. Cara, se eu te falar que a fórmula para você crescer no Instagram é você postar uma vez por dia durante 365 dias, isso te soa absurdamente menos valioso do que se eu falar que eu vou te ensinar os 15 ganchos de Reels que vão fazer o seu perfil ganhar 10 mil seguidores por mês. É muito menos valioso. Só que não necessariamente é o mais correto, ok? Então a grande questão é como o seu produto consegue entregar para o seu prospect, para o seu lead, para o seu futuro cliente, a sensação de que eu vou chegar em menos tempo, com menos esforço, e aí automaticamente você consegue cobrar muito mais caro, ok? E aí quando você consegue ter uma baita promessa, com muita plausibilidade, que mostra para o lead que ele vai ter uma aceleração, um atalho, alcançar os objetivos dele de maneira mais rápida e ainda com menos esforço do que ele imaginou que seria, acabou. Você tem uma oferta, cara, que é bizarra, você tem uma oferta que vai vender e naturalmente o que acontece? Você vai ter mais gente disposta a pagar mais caro e sendo disposta a ser seus clientes fiéis. E isso traz uma saúde financeira muito bacana para a sua empresa. Por quê? Você consegue cobrar mais caro. Cobrando mais caro, você consegue contratar melhores pessoas, você consegue contratar melhores ferramentas, você consegue entregar mais fácil e você consegue trazer uma realidade diferente para o teu negócio. Então a grande questão que você tem que entender é literalmente isso. Agora, todas as vezes que eu vou pensar em um produto, você não pode pensar nesse produto como, cara, como eu faço o melhor produto, o que eu tenho que colocar aqui dentro. Não, o que eu posso colocar aqui dentro que vai me trazer essa possibilidade de poder, de maneira verdadeira, prometer para o meu lead o que ele de fato precisa receber, o que ele de fato quer, que é alcançar essas etapas. Então, um desafio que eu tenho para você agora é você literalmente olhar para o seu produto, olhar para o que você está construindo, olhar para os produtos dos seus clientes e literalmente pensar a respeito disso. Olhar e falar assim, cara, de 0 a 10, quão boa é essa promessa? Cara, de 0 a 10, quão boa é a minha plausibilidade? De 0 a 10, quão bom é o meu tempo? Quão bom? O quanto eu dou a sensação para o meu lead de que ele vai chegar em menos tempo no objetivo dele. E por último, de 0 a 10, o quão bom é a minha sensação de esforço. O quanto eu estou mostrando para ele que ele vai ter menos esforço do que ele está imaginando. Se você conseguir chegar numa promessa que atinja 10 em tudo,
parabéns, você vai vender alguns milhões de reais, ou dólar, ou euro, ou o que quer que seja, porque pessoas funcionam assim em todos os lugares do mundo. Então, é exatamente isso. Cara, eu quero que você comente aqui embaixo se esse conteúdo fez sentido pra você. Eu quero que você realmente veja isso na prática. Lembrando, no primeiro comentário aqui desse post desse vídeo tem um link que vai te levar para um material complementar onde eu te explico, onde você pode ter uma colinha lá de como isso aqui funciona. E não se esquece, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, comenta e compartilha com alguém que também está empreendendo e também precisa de um conteúdo como esse, porque quando você é generoso com alguém, essas coisas voltam para você. Fechou? Vai ser um prazer gravar esse conteúdo para você. Espero que tenha te ajudado, porque eu fiz com todo o carinho do mundo. Se você gostou, comenta aqui, me segue lá no Instagram, cavalcante.will, e tamo junto. Valeu!